Os irmãos cantores Sandy e Júnior foram expulsos do SBT pelo apresentador da Praça é Nossa, Carlos de Nóbrega. O vídeo de hoje traz uma temática bíblica. Aí você pode estar se perguntando nesse instante, mas como assim uma temática bíblica? Onde está a palavra de Deus inserida nesse contexto? Aí eu peço para você ficar aí até o final e você vai ver que tem tudo a ver, certo? Desde já eu quero pedir para você que vai se identificar com esse vídeo, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever, deixar o seu joinha, tá bom? Eu sei que eu não mereço, mas desde já, carinhosamente, eu agradeço a cada um de vocês que assim o fizerem. Gente, na verdade, o que aconteceu com a Sandy e com o Júnior, a situação desagradável, não foi algo de agora, recente, foi algo que aconteceu no passado, mas o assunto voltou à tona pelo fato do Carlos Alberto estar dando bastante entrevistas nos podcasts e os internautas têm feito bastante a mesma pergunta, perguntando a ele para ele explicar com detalhes o que de fato aconteceu com a expulsão da Sandy e do Júnior no seu programa. Aí, gente, eu vou dizer para vocês aqui o que de fato ocorreu, certo? Olha, uma moeda tem as suas duas faces, a gente tem que sempre ver os dois lados, porque tem muita gente aí se precipitando em ouvindo só uma fala e daquela fala a pessoa já toma um posicionamento, julga o livro pela capa, essa é a verdade. Então veja só, na época a Sandy e o Júnior estavam fazendo muito sucesso, as músicas sempre nas paradas de sucesso, tocando em todas as rádios do país, eles se apresentando em todos os canais de TVs, e o Carlos Alberto negociou com o Chororó, né, uma participação dos seus filhos na Praça é Nossa, e o Chororó de bom grado aceitou o convite. Então veja só, o Carlos Alberto estava lá gravando e o Marcelo, que é o diretor, filho do Carlos Alberto, que é o diretor, estava lá, né, ajudando o pai a conduzir o programa. E a Sandy e o Júnior estavam no camarim. Só que os seguranças da Sandy e do Júnior estavam lá na porta do camarim, em frente, no meio do corredor. E ali estava dificultando, de uma certa forma, a passagem dos outros artistas, dos outros participantes. Aí o que acontece? O Marcelo falou com o pai para ir lá conversar com os seguranças, que não precisava ficar ali no meio do corredor, que estava dificultando a passagem do pessoal. Se quisessem ficar ali na porta, podia ficar, mas ali não era legal. Então o Carlos Alberto foi lá, explicou aos seguranças e ficou tudo beleza, ficou tudo acordado. Carlos Alberto voltou para o palco para apresentar a praça. Aí o Marcelo entra em contato com o Carlos Alberto mais uma vez e disse: pai, eles estão lá novamente, o pessoal está reclamando aqui que está difícil até de passar no corredor lá com eles lá. Aí então o Carlos Alberto disse assim: então faz o seguinte, manda ir embora, pode mandar embora, porque quem manda no programa aqui sou eu e eu preciso apresentar o programa, porque eles poderiam muito bem ficar lá fora, porque eu tenho seguranças. A dupla está sendo convidada por mim. Então eu tenho segurança aqui, tem lá fora. A gente está sendo bem guardado aqui. Não precisa ficar. Se quiser ficar na porta, eu fico mais ali no meio do corredor, não. Aí o que acontece, gente? Pode ir embora. A notícia chegou lá no camarim e disse: olha, o Carlos Alberto disse que podia ir embora. Foram embora e ficou a situação desagradável. Carlos Alberto tentou uma aproximação com o Chororó para se desculpar, para pedir perdão, para zerar. E nada de resposta. Até que ele se encontrou com o Zezé de Camargo, muito amigo do Chororó, e ele implorou o Carlos Alberto para o Zezé de Camargo apaziguar, intermediar essa situação, porque ele queria ter paz com o Chororó, queria se desculpar. Porque, segundo o Carlos Alberto, a raiva dele não era com as crianças, porque as crianças não tinham culpa de nada, era com os seguranças, que eles combinaram de liberar o espaço e eles desobedeceram a ordem do Carlos Alberto, ficaram lá
certo? Então, o Zezé de Camargo tentou apaziguar, mas nada. Até que um dia, eles se encontraram em um restaurante. E ali o Carlos Alberto foi ao encontro do Chororó e disse: rapaz, foi muito bom ter te encontrado. Eu queria lhe pedir perdão, eu queria lhe pedir desculpas pelo ocorrido. Sabe quantos anos depois, gente? 32 anos. Isso foi em 1987. Aí o Chororó disse assim: se fosse... A vontade que eu tive foi de ter ido lá e ter dado um soco na cara do seu filho, de Marcelo. Aí o Carlos Alberto disse: você está com toda razão, eu também teria feito o mesmo. Mas eu quero dizer que eu não expulsei os seus filhos, eu expulsei os seguranças. Aquele foi com os seguranças que contou toda a história, né? Resumindo, ele não teve perdão. Segundo o Carlos Alberto, o Chororó não liberou perdão, nem a Sandy e nem o Júnior. É uma mágoa que já faz mais de 30 anos. Ele disse que quando se encontrou com o Chororó já fazia 32 anos. Aí onde entra a Bíblia e onde entram os questionamentos que eu vou fazer aqui para vocês. Vocês acham que o Chororó fez certo, a Sandy e o Júnior fez certo em não liberar o perdão para o Carlos Alberto? Se de fato é que a história foi assim, assim foi como ele contou. Eu estou contando aqui como ele contou. Vocês acham correto eles não liberar o perdão para o Carlos Alberto? Se fosse com você, você faria o mesmo? Você é daquelas que é que nem o código de Hammurabi, ou até mesmo na lei mosaica, olho por olho, dente por dente? Ou você é aquela que libera o perdão? Eu sei que perdoar não é fácil. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse assim: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão por dia? 7 vezes? Aí Jesus disse: não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7, que dá 49 vezes por dia, que é uma linguagem simbólica, certo? Que é uma linguagem infinita, que é algo assim infinito, que você deve perdoar, liberar o perdão, quantas vezes se fizer necessário. Só que existem mágoas, existe covardia, sacanagem, gente, que a gente é quase impossível de perdoar, porque é algo muito grave, muito sério. Aí você pode dizer assim, você dizer que perdoa, que deve perdoar é muito fácil. Agora, se fosse com você, você perdoaria? Aí, gente, eu sou obrigado a dizer uma coisa para vocês, que o cristão, o que identifica, o que caracteriza um cristão verdadeiro é a prática da liberação do perdão. Não importa o que tenha acontecido, sabe? Então existem muitas tretas entre o meio artístico, muitas picuinhas e muitos artistas que são intrigados, que não se falam, certo? Aquele filme, o Magro e o Gordo, lembra do Magro e o Gordo? De sucesso mundial, tudo indica que eles morreram intrigados. Eles faziam os shows intrigados. Foram vários e vários anos sem se falarem. Só se falavam ali na gravação. Cada um sabia o seu papel. E o pessoal em casa rindo, o gordo e o magro, coisa mais engraçada do mundo. Um humor sem imoralidade, né? Eles não se falavam. Tem tantas confusões aí, gente, no cenário, como agora a Simone com a Simária. Né? A Simária chegou atrasadérrima no show, já no final, e aí foi se justificar, porque eu tô passando umas lutas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e nem a Simone gostou, e nem o marido da Simone, e ventilaram algumas coisas assim, umas indiretas, tal. Ele disse que não foi pra ela, mas, enfim, não sei. Eu sei que existem essas confusões, essas tretas, esses choques, certo? Não só no mundo artístico, mas dentro da nossa casa. Aí você diz, mas tô na igreja, eu vou para a igreja que lá não existe essas coisas. Aí que existe sim, existe ciúme, existe disse-me-disse, existe aquela questão da inveja. Às vezes tem pregador que tem inveja do outro pregador, porque a mensagem ele fala com muita eloquência, com muito conhecimento, e às vezes o cabo é inferior a ele em tudo, assim, no conhecimento, aí quer denegrir a imagem, fica intrigado, fica dizendo coisas, falando inverdades.
Existe pessoas que têm inveja da sua voz, porque você canta legalzinho, aí quer lhe criticar, dizer assim, menina, mas desafina. É inveja, existe em todas as partes do mundo. Agora uma coisa também que existe e precisa ser cultivado é o perdão. O arrependimento. A Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, a prática do perdão deve ser exercitada por todos nós, independente de qual seja a mágoa. Eu sei que é difícil. Por exemplo, a pessoa que tira a vida do filho de uma pessoa, como é que essa pessoa vai perdoar ela? Eu vi uma entrevista de uma mulher que um rapaz tirou a vida do filho dela, e ali na reportagem, vocês também já ouviram isso, eu acredito. Se você já ouviu, coloca aí que eu quero ver no comentário. Ela se deparou assim de frente para o moço que fez a barbárie, né? E disse assim, eu quero dizer, meu jovem, que eu te perdoo. Você está perdoado. Eu quero dizer que só Deus para fazer a gente perdoar. Porque tem situações, gente, que parece que são coisas assim, imperdoáveis. Mas para subir, para ficar na presença de Papai do Céu, a gente tem que perdoar. E eu quero lançar aqui uma questão, uma discussão com vocês. Tem pessoas que dizem assim, perdoar é esquecer. E a Bíblia diz também que perdoar é esquecer. Mas você diz assim, mas como eu vou me esquecer? Porque perdoar é como, por exemplo, você caiu, sofreu uma fratura aqui, ficou a cicatriz. Você ficou curada, a mão começou a funcionar novamente, mas ficou a cicatriz. Todas as vezes que você olhar, você vai ver a cicatriz. Nunca vai sair dali. Então tem coisas, tem injustiças que as pessoas cometem conosco, que nunca a gente vai esquecer. Nunca! Mas a questão a Bíblia diz que a gente deve esquecer, é na questão de não levar em conta, em consideração. Você lembra, mas perdoou. Não, eu lembro, mas está perdoado. Por exemplo, uma mulher que ela é traída, ou o homem que é traído, aí perdoa a sua esposa, ou ela perdoa o seu esposo. Ela nunca vai esquecer. Mas dá para conviver, se ele se arrependeu, dá para eles viverem a vida toda, 50 anos, 60 anos juntos, porque ela perdoou. Mas aqueles 60 anos, ela continuou com aquilo na cabeça, ela não esqueceu nunca. Minha opinião aqui é que a Sandy e que o Júnior e que o Chororó, toda a família, deveria sim liberar o perdão, porque é de graça. E a Bíblia diz assim, de graça recebestes, de graça dai. De graças dai, porque de graça recebeste. E a oração do Pai Nosso diz assim, olha, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E muitas vezes a gente só fazia a oração do Pai Nosso e na prática, na realidade, a nossa vida é completamente diferente de tudo aquilo que nós apregoamos, tudo aquilo que nós mostramos ser, porque nós vivemos em um mundo, muitas vezes um mundo de ilusão, de engano, aonde aquilo que brilha parece ser ouro, mas na verdade não é ouro. É algo que parece com ouro, que engana as pessoas. Mas Deus, ele nos conhece por dentro e por fora. E Ele quer de cada um de nós a sinceridade. Se você não está conseguindo perdoar, você vai pedir a Deus graça. Graça para mudar a sua vida. A partir do momento que você liberar o perdão para aquela pessoa que te fez o mal, aí sua vida vai mudar. Enquanto você tiver com aquilo dentro de si, não liberar, vai causar angústia, vai causar doença, a pressão vai desregular a pressão, vai aumentar os níveis, nas taxas do colesterol, da triglicerídeo, na glicose, enfim, vai bagunçar o seu sistema imunológico só por conta de um perdão. É difícil, mas é necessário. Eu sou o Sátrio Araújo e essa é a sua TV Paraú. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, em nome de Jesus.